Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de discipulado. E hoje nós vamos estudar sobre o tema de soteriologia, né? Então bem-vindo aí vocês que fazem parte do discipulado, Lucas Bento, Stephanie, Cristiane. Vamos estudar hoje a respeito de soteriologia, que nós vamos entender mais à frente o que é a soteriologia. Convido vocês agora para abrir a Escritura comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler aqui o capítulo 2, versículos de 13 a 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 13 a 17. Veja o que diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então, até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando a nossa mente para compreender a Sagrada Escritura. Oremos. Senhor Deus grandioso, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua Palavra, diante das doutrinas das Sagradas Escrituras, e nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente para compreender. Em nome de Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Então nós vamos estudar hoje sobre soteriologia, eleitos para a salvação, esse é o nosso subtítulo. E a primeira pergunta então que vem é: o que é soteriologia? Soteriologia é o capítulo da teologia sistemática, ou seja, é a área da teologia sistemática que vai estudar a salvação. E mais especificamente a aplicação da salvação na vida dos pecadores. O que acontece para nós sermos salvos? O que acontece quando nós somos salvos? Então nós vamos falar, isso é a soteriologia. Ordo salutis é uma outra coisa que faz parte da soteriologia, que é a ordem da salvação. Ordo salutis é uma expressão latina que significa a ordem da salvação. O que acontece primeiro? Eleição, vocação, chamado, regeneração. Quais são os passos, né? Nós vamos estudar estas coisas. Para nós entendermos isso, nós vamos estudar lá Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30, que diz o seguinte. Acompanha aí na sua tela, que diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui nesse texto nós vemos uma ordo salutis, que é dada pela própria Bíblia, pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30. Então qual é a ordem que a gente vê aí? Primeiro o amor, né? Aquele que conheceu, diz o texto. Quando a gente vai olhar na Escritura, a gente vai ver que conhecer pode ser uma forma da Bíblia também falar de amor. Lá quando Adão ele tem relações com Eva, a sua esposa, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, né? E em vários outros casos. Então conhecer ele pode ter significado na Escritura, significado de amor. Então aqueles que de antemão conheceu, aqueles que de antemão amou, Deus amou, né? O que diz o texto: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então Deus amou. E Deus
amou, e aqueles a quem ele amou, desde a eternidade ele também elegeu, ele também escolheu. Então, o amor, depois vem a eleição. Depois de Jesus Cristo ter vindo, ter cumprido a sua obra, na ordem não cronológica, mas na ordem lógica, o que acontece? Chamado, o Evangelho é pregado, a palavra de Deus é anunciada. As pessoas, elas são chamadas ao arrependimento. Quando as pessoas são chamadas ao arrependimento, elas ouvem esse chamado, então elas são regeneradas em seus corações. Regeneradas, então, elas são justificadas. Depois de justificadas, elas são adotadas na família de Deus. Depois de adotadas na família de Deus, elas são santificadas. O Espírito Santo vai trabalhando nessas pessoas, fazendo com que elas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo. E depois disso, o que acontece finalmente é a glorificação definitiva. Então, o Espírito Santo vai nos glorificar definitivamente quando Jesus Cristo voltar. E então a nossa alma, que estava separada do nosso corpo por causa da morte, ela irá voltar a se unir ao nosso corpo, nós ressuscitaremos com o corpo glorificado, e então estaremos completamente livres do pecado e completamente livres dos efeitos do pecado. Todo mundo será restaurado, Todo o universo será restaurado e estaremos completamente livres do pecado e dos efeitos do pecado. Então nós vemos aqui que o amor é a base da eleição e que a eleição é a base da salvação. E quando nós estudamos a Escritura, nós vamos ver que existe isso, existe a eleição, existe a chamada doutrina da eleição, e essa doutrina é a doutrina bíblica. O que significa? Que Deus, Ele tem um povo escolhido, Ele tem um povo eleito, e é esse povo que foi escolhido e que foi eleito por Deus desde a fundação do mundo, que irá morar com Ele para toda a eternidade nos céus. Nós vemos essa doutrina da eleição percorrer toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6, que Deus tem um povo eleito, onde é dito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está falando, a nação de Israel era uma nação eleita, era uma nação de sacerdotes. A nação de Israel era uma nação que iria representar Deus aqui nesta terra, Deus aqui neste mundo. Deuteronômio 4:37 diz: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força. Então Deus, Ele escolheu Israel. Deus escolheu os descendentes dos patriarcas e os patriarcas para ali ser o seu povo. Existe um povo eleito, existe um povo escolhido por Deus. Assim diz o outro texto: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. O Senhor vos tirou
com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 8. Então Deus escolheu o povo de Israel, não porque era um povo obediente, não porque era um povo numeroso e forte, mas porque ele amava, por amor. Por amor também aos patriarcas. O amor é a base da eleição. Deuteronômio 14, 2, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. 1 Samuel 12, 6, então disse Samuel ao povo: testemunha ao Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Salmo 78, 70 e 71, também escolheu a Davi o seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E algumas pessoas vão dizer, mas é a escolha de Israel como nação e não de cada indivíduo. Então, nós vimos aqui que escolheu Davi pessoalmente, né? Escolheu Moisés, que escolheu Arão. E Salmo 139, 16 fala mais especificamente a escolha de indivíduos, não só como nação, mas de indivíduos também, desde o Antigo Testamento. Salmo 139, 16, que diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então mostra tanto o Deus que escolhe, quanto o Deus que decretou tudo. Tudo o que acontece foi decretado por Deus na eternidade. Ele não diz, alguns dos meus dias foram escritos, ele diz, cada um deles. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Não somente conheceu, não somente sabia que ele seria um profeta, ele consagrou. Te constituí profeta às nações, ainda na eternidade. Farei sair de Jacó descendência de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então Deus promete, faz promessas para os seus eleitos. A mesma promessa que Jesus vai fazer, que os herdeiros, que os eleitos herdarão a terra. Nós vemos aqui uma profecia de Isaías. Não somente o Antigo Testamento fala de um povo eleito, não somente o Antigo Testamento fala de um povo escolhido, de pessoas eleitas e pessoas escolhidas, mas também o Novo Testamento. Mateus 20, versículo 16, assim os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então há um grupo que é escolhido e escolhido pelo próprio Deus. Não é a pessoa que diz sozinha, eu quero servir a Cristo e segue. Não, ela só fala isso quando o Espírito Santo habilita ela a falar isso. Porque antes ela já havia sido eleita, ela já havia sido escolhida por Deus. Chamados são muitos. O Evangelho vai chegar a muitas pessoas, mas os escolhidos são poucos. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, diz Marcos 13, 20. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Por causa dos eleitos que ele escolheu. Está falando aqui da grande tribulação. Por causa dos eleitos que ele escolheu, diz, abreviou tais dias.
Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então aqui nós temos Lucas 8:7. Deus falando que vai fazer justiça à sua igreja, Deus falando que vai fazer justiça aos seus escolhidos. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer e eu ressuscitar no último dia. Então o que ele está falando? Aqueles que vão a Cristo, aqueles que reconhecem Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador, só reconhecem porque o Pai que o enviou é que leva, por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo. E continua, João 13,18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, os discípulos de Cristo foram eleitos por ele. Ele sabia quem eram os eleitos para morar com ele na eternidade. E sabia que havia um que era o traidor, que era Judas. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Veja, ele fala, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos-la conceda. Atos 13,48, os gentios ouvindo isso regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem foi que creu? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então quem é quem crê? Aqueles que já haviam sido destinados, aqueles que já haviam sido escolhidos por Deus desde toda a eternidade. Esses foram os que creram. A Bíblia é muito clara a respeito da doutrina da eleição. Veja quantos textos nós estamos lendo que fala disso. Outro texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então o que nós vemos? Deus escolheu. E Ele escolheu a maneira como Ele vai salvar essas pessoas, chamando, justificando, glorificando. Paulo fala aqui em uma linguagem passada, mostrando que é como se aquilo já tivesse acontecido. Porque há a certeza de que eles foram eleitos desde a fundação do mundo, e aqueles que foram eleitos, os passos da salvação irão se cumprir nestas pessoas. Romanos 9, 11 a 13, ainda não eram gêmeos nascidos, está falando de Jacó e Esaú, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja que ele fala claramente isso. Os gêmeos não eram nascidos, eles não tinham praticado bem ou mal, para quê? Para que prevalecesse o propósito da eleição, porque Deus quis que eles fossem salvos. Não é por nada que eles fizeram, não era porque eram bonitos, não era porque eram cheirosos, ricos, não, foi Deus que escolheu. E já fora dito a ela, né? O mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E o texto diz também, texto bíblico, irmãos, reparais, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Gálatas 1, 15 a 16 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Paulo falando a respeito de si mesmo aos Gálatas. Antes do seu nascimento, já foi predestinado que ele seria salvo, que ele seria um pregador do Evangelho. A doutrina da eleição incondicional, ela é algo que é claro nas Escrituras, que não tem como fugir. Efésios 1, 4 a 6, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi por quê? Porque Deus viu que eles iriam crer? Não. Deus não predestinou ninguém porque já viu que eles iriam crer, não. Foi pelo beneplácito de sua vontade. O quê? Porque ele quis. Foi porque ele quis. Para o louvor da sua glória e de sua graça. É de graça. Não é por nada. É totalmente de graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A Bíblia é clara. 1 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, na abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. 2 Timóteo 2, 10, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo trabalhava em prol de quem? Dos eleitos. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover fé, a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. 1 de Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Outro texto bíblico: vós, porém, sois raça eleita. Veja, mesmo que o Antigo Testamento aplica à nação de Israel, agora é aplicado à igreja. A igreja é o Israel do Novo Testamento, e Israel é a igreja do Antigo Testamento. Até a palavra eclesia, que é igreja, lá no original grego, eclesia, é usada para Israel. Quando fala reunir a congregação de Israel, a congregação lá, a palavra na Septuaginta, que é a Bíblia grega, a versão antiga da Bíblia grega, que muito provavelmente Jesus utilizou, a palavra lá é eclesia, para a congregação. A igreja do Antigo Testamento é a nação de Israel, e a igreja do Novo Testamento é o Israel do Novo Testamento. No Novo Testamento a igreja é o Israel. No Novo Testamento a igreja é o povo de Deus. Veja que é aplicada as mesmas coisas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio. Veja no texto lá dizer que ia ser uma nação de sacerdotes. É aplicada à igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora
sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdias, mas agora alcançastes misericórdia. E Apocalipse 17:8, a besta que viste era e não é, esta para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então nós vemos todos esses textos bíblicos, desde Gênesis a Apocalipse, desde o Pentateuco ao Apocalipse. Ele vai mostrar: existe um povo eleito. Existe um povo que foi escolhido pelo próprio Deus. Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nosso texto básico, 2 Tessalonicenses 2, do 13 a 17. Nós vemos o que ele vai nos ensinar. Você lê aí o versículo 13, você vai ver que a gratidão a Deus é o efeito da eleição. Então nós vimos, nós fomos eleitos. Qual deve ser a nossa atitude por ter sido eleito, por ter sido escolhido por Deus? Qual deve ser a atitude? Deve ser: Senhor, mas não é injusto? É essa a atitude? Não é injusto que eu tenha sido escolhido e uma outra pessoa, sem motivo nenhum, ter sido rejeitada? Primeiro, a Bíblia não diz que é sem motivo nenhum. Existem motivos. Agora, o que ela nos ensina é que estes motivos são suficientes a Deus. E que não está no objeto eleito, mas no próprio Deus. Quais são esses motivos? Não sabemos. Mas sabemos o que? Deus é justo. Se Deus é justo, Ele não vai cometer injustiça. Se Ele não vai cometer injustiça, então Ele não elegeu de uma forma injusta. Porque, na verdade, ninguém merecia ser eleito. Todos mereciam o inferno. Quando Ele escolhe qualquer um para deixar de caminhar para o inferno, de cair num abismo que todos estavam destinados a cair, que todos estavam caminhando, para o qual todos estavam caminhando, quando Deus pega e separa alguns de lá, Ele está demonstrando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Então a nossa atitude não vai ser ficar questionando Deus. Qual vai ser a atitude? Gratidão. Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu os meus irmãos que estão comigo na igreja. E obrigado porque o Senhor escolheu ovelhas que ainda estão perdidas e que eu vou lá e que eu vou chamá-las para a salvação. Eu amo tanto assim as pessoas, quero tanto que elas sejam salvas, então eu tenho que pregar o Evangelho. As pessoas se concentram em ficar pensando: será se Deus não era injusto, isso e aquilo? Deus mandou tu pregar, meu amigo. Deus mandou tu evangelizar. Vai lá e evangeliza para que as pessoas para elas não irem para o inferno. Você se preocupa tanto assim? Ou será que essa preocupação é só para efeito de argumento? Para você usar como justificativo para não acreditar na Escritura? Aqueles que foram eleitos, eles vão ser gratos. A eleição é motivo de gratidão. A eleição é uma fonte de consolo para momentos de provação e sofrimento. Você está passando por dificuldades, você está passando por doenças, problemas na família, problemas financeiros. Você lembra lá do texto que fala sobre eleição, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida está lhe preparando para a eternidade, para você morar na eternidade, faz parte dos planos e dos propósitos de Deus. Isso é consolador. Saber que a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas não vai servir para outra coisa senão para o nosso bem. Isso é consolador. A doutrina da eleição é uma doutrina de consolo. A eleição é a maior motivação para a evangelização e para missões. Por que eu vou pregar se quem vai ser salvo já está destinado? Por quê?
Porque Deus ordenou, porque Deus mandou tu pregar, porque Deus mandou tu evangelizar. E porque Deus escolheu não somente os fins, mas Ele escolheu também os meios. As coisas acontecem de acordo com os fins que Deus estabeleceu e com os meios que Ele estabeleceu. Calvino vai falar isso quando ele fala a respeito da criação do universo. Ele vai dizer assim, lá está escrito que Deus criou primeiro o sol, primeiro as plantas e só depois criou o sol. E alguém pergunta, mas como é que as plantas poderiam sobreviver sem fazer fotossíntese? Primeiro que a planta não precisa de sol, ela precisa de luz. E a Bíblia diz que está lá entre as primeiras coisas que Deus criou, se não a primeira, haja luz, né? E segundo, que a gente pode ver ali que, em última análise, as plantas não precisam nem de luz, as plantas precisam de Deus. Mas Deus escolheu, e Calvino vai dizer, Deus faz isso para mostrar que Ele age independente dos meios, mas que Ele quis escolher meios para fazer as coisas. Ele estabeleceu meios ordinários pelos quais as coisas acontecem. Então, quem sustenta as plantas? Deus. Quem sustenta as plantas vivas? Deus. Mas Ele faz isso por meio do quê? Do sol. Ordinariamente, Ele sustenta as plantas por meio do sol. Mas se Ele não quisesse o sol, Ele não usava. Mas aí não precisaria do universo, né? Se Ele não fosse criar um universo funcional, com cada coisa com a sua função. Então Ele estabeleceu meios ordinários, ou seja, meios que... Ordinário quer dizer comum, coisas que acontecem comumente, né? Então Ele estabeleceu meios ordinários para que as coisas funcionem. E o meio ordinário pelo qual a pessoa ela se arrepende é por meio da palavra. É por meio da palavra que Deus transforma o coração das pessoas. É por meio da palavra que Deus converte as pessoas e que Ele traz essas pessoas para si. Que Ele ressuscita aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados por meio da palavra. E é por isso que Paulo pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? E por que nós devemos pregar? Porque a pregação é o meio ordinário pelo qual Deus traz os pecadores ao arrependimento, porque Deus estabeleceu. É por isso que nós devemos pregar. E é maravilhoso, porque aqueles que não creem na predestinação é como se estivesse jogando algo do escuro. Mas nós não, nós vamos lá, vamos evangelizar e nós temos a certeza de que a nossa evangelização ela vai ser eficaz. Ela vai cumprir o seu propósito, ela vai atrair aqueles que foram eleitos por Deus desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz que o autor dos Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E o apóstolo Paulo diz que nós que pregamos o evangelho somos como o bom perfume de Cristo. Perfume de vida para aqueles que se salvam, perfume de morte para aqueles que se perdem. Então, quando nós pregamos o evangelho, inevitavelmente ele cumpre a sua função. E qual é a sua função? Salvar os eleitos e tornar mais duro ainda o coração dos ímpios. Os ímpios ouvem o evangelho, aquilo se torna algo comum para eles, desprezam o evangelho, não creem no evangelho, seu coração é mais endurecido. Então a palavra tem esse propósito duplo: salvar os eleitos e tornar mais duro o coração dos ímpios. Então a palavra inevitavelmente ela cumpre o seu propósito e é por isso que nós precisamos evangelizar. E a eleição ela existe para promover a glória de Deus, para que você entenda o seguinte: olha, não é por você. Você não é o último biscoito no pacote. É Deus quem faz tudo. Deus está mandando arrepender-se, é o que você deve fazer. Hoje o evangelho é pregado como se Deus fosse um coitadinho. O evangelho é pregado como se você precisa aceitar Jesus Cristo. Como se Deus se humilhasse para as pessoas aceitarem Jesus e as pessoas estivessem lá sentadas no trono. Não. Deus é o Rei, Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele mandou um decreto: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Era assim que João Batista pregava, era assim que Jesus pregava.
Não era, por favor, aceite Deus. Não, Ele é o Senhor. Você precisa dele. Não é Ele que precisa de você. Então arrependa-se. O mandato é esse: arrependa do seu pecado e creia em Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela é composta por eleitos que são forasteiros de várias regiões. E o evangelho foi pregado. Então, no Antigo Testamento, a igreja era uma nação específica. Que nação era essa? A nação de Israel. No Novo Testamento, a igreja ela é composta de pessoas, é uma nação espiritual, mas não é uma nação no sentido literal, uma etnia no sentido literal. A palavra nação na Bíblia, ela está mais ligada, ela tem mais a ver com aquilo que nós entendemos por etnia hoje, né? Então não é etnia no sentido literal, mas é uma nação no sentido espiritual. A igreja de hoje, o povo de Deus de hoje, ele é composto por pessoas de várias nações espalhadas pela terra. Então é uma única nação espiritual. Mas literalmente são várias nações, pessoas de vários povos, de várias línguas, de várias nações. E essas pessoas foram selecionadas por Deus Pai. E os eleitos são santificados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem, que aplica em nós a salvação conquistada por Cristo. E esses eleitos, eles são comprados, perdoados e purificados pelo sangue do Filho. O sangue do Filho foi derramado na cruz. Nós somos perdoados porque esse sangue foi derramado. Nós somos purificados porque nós não somos mais devedores diante de Deus. E agora o Espírito vem e ele aplica em nós Cristo. Quem Cristo é, né? Ele aplica em nós, nos fazendo cada vez mais parecido com Cristo. O eleito, ele é alguém que vai permanecer firme. Ele é alguém que vai levar uma vida de obediência e de compromisso com a palavra de Deus. O eleito, ele é alguém que cresce no conhecimento de Deus e na vida de santidade. O eleito é alguém que tem uma vida de intensa oração. Então, a eleição, ela vai se manifestar por meio das obras. Nós vamos buscar santidade, nós vamos buscar comunhão com o Senhor, nós vamos buscar oração. Aquilo que nós fazemos demonstra se nós somos eleitos ou se nós não somos. O eleito é alguém que evangeliza. O eleito é alguém que ganha pessoas para Cristo. O eleito é alguém que pratica boas obras. O eleito é alguém que é encorajado por Deus a perseverar firme na fé. Conclusão: eu sou cristão. Por quê? Porque Deus me escolheu. Eu não sou cristão porque ser cristão é uma ótima filosofia de vida, e então eu escolhi essa filosofia de vida para mim. Não, Deus me escolheu. É isso que a Bíblia ensina. Eu sou cristão porque o Espírito Santo ele veio, ele agiu no meu coração, ele me fez compreender a mensagem do Evangelho, ele me fez abraçar Jesus Cristo, ele me fez reconhecer que é Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, e ele me fez submeter-me a Ele. É por isso que eu sou um cristão. Não tem nenhum motivo em mim. Eu sou salvo pela graça. A salvação ela é completamente de graça. Até quando eu levanto a minha mão e eu digo sim, foi o Espírito Santo que me habilitou a fazer isso. Quando eu pego os meus bens e eu dou aos pobres, foi o Espírito Santo que me habilitou a fazer isso. Quando eu ajudo o necessitado, quando eu ajudo os meus familiares, o Espírito Santo me habilitou a fazer isso. Então não tem motivo nenhum para eu dizer, eu mereço ser salvo. Não. Você só está fazendo isso porque você é salvo. Você só está fazendo isso porque você está sendo libertado do egoísmo, porque você está sendo libertado da arrogância, porque você está sendo libertado do orgulho, porque você está sendo libertado do pecado. Por isso que eu adoro
E é por isso que eu sou grato. A única coisa que eu posso fazer diante de Deus é ser grato. E até essa gratidão é algo que vai ser gerado em nós pelo Espírito de Deus. Então, que possamos ser gratos, que possamos buscar proximidade de Deus, ler a Escritura, ter comunhão com Ele. E que busquemos a cada dia ser mais santos, sabendo que a nossa vitória ela é garantida, porque Deus nos escolheu desde a fundação do mundo e Cristo conquistou a vitória para nós. Amém. Vamos então orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós tivemos diante do Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja fazendo com que aquilo que foi ensinado hoje aqui possa fazer transformação na vida desses nossos irmãos que nos ouvem, que eles possam buscar em suas vidas cada dia ser mais santos, que eles possam buscar em suas vidas cada dia serem mais parecidos com Cristo. Abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.